Olá pessoal, essa é a continuação daqueles exercícios que eu disponibilizei na última semana. Então, a letra F, eu tenho vetores na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Toda vez que isso acontece, a gente precisa inicialmente resolver em uma direção e depois na outra. Analisa como que fica. Olha só, primeiro na horizontal, eu tenho um vetor apontado para a direita e um vetor apontado para a esquerda. Então, vetores com sentidos opostos, a gente subtrai e o vetor resultante vai ser apontado para o vetor de maior valor. Então, aqui, o vetor maior é 7, né? Então, eu vou fazer 7 menos 3, que dá 4 newtons. E aí, esse vetor resultante, ele vai estar apontado no mesmo sentido do vetor de 7, que é maior. Então, o vetor resultante é um vetor de 4, apontado também para a direita. Aí, agora, a gente analisa na vertical. Na vertical, eu tenho um vetor de 5 e um de 2. Sentidos opostos, a mesma coisa, subtrai, e o sentido do vetor resultante vai ser daquele maior vetor. 5 menos 2 dá 3 newtons, e aí, como o maior vetor é 5, então vai ser 3 newtons para cima. Ok? E aí, o vetor resultante, aqui como eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, o vetor resultante vai ser obtido fazendo a paralela entre o vetor de 4 e a paralela entre o vetor de 3. O encontro dessas duas paralelas é onde o meu vetor resultante vai tocar, certo? E aí, observa que aqui a gente obteve um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. De modo que esse tamanho aqui, ó, é o mesmo do vetor, que é 4, e esse tamanho aqui é o mesmo do 3, já que é um retângulo. O todo aqui é um retângulo, então o mesmo tamanho que tem aqui, obrigatoriamente tem aqui. Então ficou assim, redesenhado. Então, para eu descobrir o valor de R, que é exatamente a hipotenusa desse triângulo, a gente resolve pelo teorema de Pitágoras, que nada mais é do que a soma dos catetos ao quadrado. Então, é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 9 ao quadrado dá 9, tira a raiz. 16 mais 9 é 25, e raiz de 25 é igual a 5 newtons, ok? Então, essa é a resolução da letra F. Letra G. Na letra G, eu tenho vetores inclinados. Toda vez que eu tenho vetores inclinados, eu tenho que decompor eles em duas componentes. Então, F1, eu vou decompor ele em F1x e em F1y. E aí, se eu vou decompor ele, significa que eu vou reescrever ele em termos de seno e cosseno, em termos do ângulo. E esse ângulo é exatamente o ângulo que faz entre o vetor e a horizontal, que é esse que foi dado aqui, de 45. Então, o vetor F1x é o valor do vetor 600 vezes 4 cosseno de 45. Aí, pelaquela tabelinha, a gente sabe que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 600 vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui eu consigo simplificar. 600 dividido por 2 dá 300. 300 raiz de 2 newtons. Esse é o valor de F1x. 300 raiz de 2 newtons. Ok? Continuando, vamos lá. Agora, F1y. F1y vai ser o valor do vetor
600, vezes o seno de 45. O seno de 45 é o mesmo de cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, 600, raiz de 2 sobre 2, simplifica aqui, que dá 300, raiz de 2 newtons. Então, esse é o valor do vetor aqui na vertical. Lembrando que se eu decompus esse vetor em dois outros, esse aqui desaparece, ok? Não existe mais. A mesma coisa nós vamos fazer para o vetor de 800. O vetor de 800, ele também tem duas componentes. Uma em x, f2x, e uma em y, f2y. Só que aí, detalhe, o vetor que foi dado, o ângulo que foi dado, é o ângulo entre o vetor e a vertical. Para eu decompor ele em cosseno e seno, exatamente em x e y, é mais viável determinar o ângulo que faz entre o vetor e o eixo horizontal, porque se caso eu for utilizar o ângulo de 60, aí é outro método. Então, para continuar decompondo em cosseno e seno, a gente precisa saber quanto que vale esse ângulo. Outro método não, é o contrário. No caso, quando é x é seno e y é cosseno. Mas isso eu não vou adentrar muito não, porque eu acho melhor assim. Olha só, 60. Quanto que falta aqui, ó, para inteirar 90, já que esses dois eixos tá formando 90 graus. 60 mais 30 dá 90. Então, é o ângulo de 30. Então, o valor do vetor f2x nada mais é do que pegar o valor do vetor 800 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, é 800 raiz de 3 sobre 2. Simplifica aqui, ficou 400 raiz de 3 newtons. Ok? Então, esse é o valor do vetor na horizontal. Agora, a gente precisa definir o F2y. F2y vai ser o valor do vetor, que é 800, vezes o seno do ângulo, que é 30. Seno de 30 é meio, então vai ficar 800 vezes 1 meio. Simplifica, 800 dividido por 2 dá 400, 400 vezes 1, 400. Então, observa só, o vetor inclinado ele foi substituído por esses dois vetores. E se eu for redesenhar meu sistema, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ter um vetor de 300 raiz de 2 para a direita, um vetor de 400 raiz de 3 para a esquerda e dois vetores para cima. Um é 300 raiz de 2 e o outro é 400. E aí o método de resolução é o mesmo. Primeiro eu analiso na horizontal e depois na vertical. Aí, olha só, eu aconselho a vocês substituir esse raiz de 2 e esse raiz de 3 por número para ficar mais fácil, ó. Raiz de 2 é 1,4142 vezes 300 vai dar 424,26, que aproximado é 424,3 newtons. E esse valor aqui, 400 raiz de 3, é o seguinte, raiz de 3 é 1,73, esse número grandão, vezes 400, e seno raiz de 3, esse número grandão, vezes 400, dá 692,8 newtons, que é o valor aproximado desse aqui que foi dado. Então, eu posso substituir, ok? Então, substituir esse também. E agora esse aqui, ó, 300 raiz de 2, nós vimos que é esse valor aqui, 424,3.
424,3 newtons. Deixa eu confirmar. 424,3. Ok, então vamos trabalhar só com o número que é mais fácil. E aí aqui continua a mesma coisa, olha só, eu tenho um vetor de 424,3 para a direita e um vetor de 692,8 para a esquerda. Vetores com sentidos opostos subtrai e o sentido do vetor resultante vai ser apontado para o mesmo sentido daquele maior vetor, que no caso é 692. Então, vai ser um vetor apontado para a esquerda, e aí basta subtrair 692,8 menos 424,3, que deu 268,5 newtons. E aqui, no sentido, na direção vertical é a mesma coisa, só que olha só, eu tenho dois vetores apontados para cima, ou seja, no mesmo sentido. Então, o sentido do vetor resultante também vai ser para cima e o valor dele vai ser a soma desses dois vetores, que é 824,3 newtons. Ok? Então, o vetor resultante nada mais é do que aquele vetor que sai da origem dos dois vetores e chega no encontro das retas paralelas. Esse é o meu vetor resultante. E sabendo que aqui faz um triângulo retângulo, ó, eu consigo definir quanto que vale o módulo do meu vetor R pelo teorema de Pitágoras, de modo que os catetos são 268,5 e esse tamanho aqui, que é 824,3, já que isso aqui tudo é um retângulo, ok? Então, nada mais é do que o vetor resultante vai ser o quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo cateto. Elevar ao quadrado é multiplicar esse número duas vezes, ok? Não esqueça, 268,5, que vai dar esse resultado, mais o 824,3, ó, resultado de 824,3. Certo? Vou somar esses dois. Somando, dá esse número grandão. Nessa calculadora, a vírgula tá aqui, ó, tá? E extraindo a raiz, a resultante é 866,93 newtons. Esse valor é um valor aproximado, ok? Então, essa é a resposta para o nosso exercício, certinho? Próxima questão, letra H. Olha só, é a mesma coisa, eu tenho dois vetores inclinados, então eu tenho que fazer com que esses vetores tornem vetor horizontal e vertical. Para fazer isso, eu decomponho o meu vetor em duas componentes, ó. Esse vetor aqui, a componente em x vai ser o valor dele, vezes cosseno de 30 graus, ok? E a componente em y, ou seja, o vertical, vai ser o valor dele, vezes o seno do ângulo, ok? Decompus em duas direções, apago esse vetor. Agora, a mesma coisa para o outro vetor inclinado. Só que observo o ângulo que foi dado, é o ângulo entre o vetor e o eixo y. E aí, sempre quando você for decompor em cosseno e seno, sempre pega o vetor, o ângulo entre o vetor e o eixo x. Observa que isso aqui tudo, ó, faz 90 graus. Se faz 90 graus, o todo, e aqui já tem 30, quanto que falta para 90? 60. Então, nós vamos levar em consideração esse ângulo, já que é esse ângulo que faz entre o vetor e o eixo horizontal. E aí, a mesma coisa, ó. Ele tem uma componente em x, que é o valor dele, vezes o cosseno de 60. E tem uma componente em y, que é o valor dele, vezes o seno de 60.
ok? Agora só vamos determinar quanto que é esses valores para poder fazer as somas e as subtrações necessárias. Olha só, 60 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 60 vezes raiz de 3 sobre 2. Decompondo, simplificando, 60 dividido por 2 é 30. Então, dá 30 raiz de 3. Vamos aproximar igual eu estava mostrando para vocês. Raiz de 3 é esse valor, vezes 30, vai dar 51,96, aproximadamente. Ok? Sempre pega dois números depois da vírgula. Então, esse valor aqui, ó, é 51,96. Agora aqui, ó, 60 vezes seno de 30. Seno de 30 é 1 meio. Então, 60 vezes 1 meio, simplificou, dá 30 newtons. Então, aqui, ó, é 30 newtons, ok? Agora aqui, 40 seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser 40 vezes raiz de 3 sobre 2. Simplificou, vai ficar 20 raiz de 3 newtons. Então, esse é o valor desse vetor. Lembrando que a gente está aproximando, né? Então, raiz de 3 é esse valor, vezes 20, dá aproximadamente 34,64 newtons. Então, 34,64 newtons. E aqui na horizontal também, 40 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 meio. Então, vai ser 40 vezes 1 meio. Dá para simplificar, que dá 20 newtons. Ó, já decompus todos. E aí, vamos redesenhar isso aqui para ficar organizadinho. Olha só, é um vetor de 51,96 para a direita, um vetor de 20 para a esquerda e dois vetores para cima, um de 30 e um de 34,64, ok? E tem um para baixo que vale 30. E aí voltamos ao que nós fazemos sempre. Analisa na horizontal e depois na vertical. Na horizontal, sentidos opostos, subtrai e o sentido do resultante vai ser para onde é o maior vetor. No caso, o maior vetor é 51,96, por isso que é para a direita. 51,96 menos 20 dá 31,96 newtons. E aqui, ó, na vertical, eu vou subtrair também. Lembrando que 30 e 34,64 tá apontando para cima. Então, desses dois aqui, eu vou obter um novo vetor para cima. E o valor dele vai ser a soma desses dois vetores, ou seja, 64,64 newtons. Então, na vertical, eu tenho esse vetor e o vetor de 30, né? Vetores com sentidos opostos, subtrai e o sentido é do maior vetor. Então, é para cima, e o valor é 34,64 newtons. E aí, novamente, dois vetores que são perpendiculares entre si, o valor da resultante vai ser definido pelo teorema de Pitágoras, de modo que a minha resultante ela é desenhada pelo encontro dessas duas retas paralelas. Esse é o meu vetor resultante. Basta descobrir quanto que ele vale. Para saber quanto que ele vale, já que aqui nós formamos um triângulo retângulo, basta resolver pelo teorema de Pitágoras, assim como no item passado, né? Da outra letra. Então, nada mais é do que a soma dos catetos ao quadrado, que na verdade é 31,96 ao quadrado, mais 34,64 ao quadrado, ok? E como resolver isso, vocês já sabem como que é. 31,96 é a mesma coisa que esse número duas vezes, ou seja, vai dar esse valor aqui, mais
34,64 é a mesma coisa que 34,64 vezes 34,64, que vai dar esse valor aqui. Somando esses dois valores, então esse é o valor do R, somando esses dois valores, vai ser 6, dá isso aqui. Sempre pega o valor tudo, só aproxima no finalzinho, ok? E a raiz desse valor vai dar 47,13 newtons, um valor aproximado para a minha resultante, ok? Então é isso, espero que tenha ficado entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição, pessoal. Até mais!